cima, buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido da... Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do nosso Deus, os cumprimento mais uma vez com a santa paz do Senhor Jesus, desejando bem-vindo ao amado irmão, bem-vinda, querida irmã, querido ouvinte. Pela graça do nosso Deus, nós estamos aqui mais esse dia para prosseguirmos a nossa leitura e meditação na palavra do nosso Deus. Chegamos hoje para ler o capítulo 17 do livro de 1 Crônicas. Então convido você para abrir a sua Bíblia comigo para lermos juntos a palavra do Senhor. Lembrando que a nossa tradução, a versão bíblica que usamos é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Muito bem, vamos ler então versículo 1 do capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Verso 2. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Verso 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo, verso 4, Vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, Tu não me edificarás uma casa para eu morar. Verso 5, Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Verso 6. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Verso 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Verso 8. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Verso 9. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. Verso 10. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Verso 11. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Verso 12. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Verso 13. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Verso 14. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Verso 15. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Verso 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse:
quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Verso 17. E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Verso 18. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Verso 19. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas essas grandes coisas. Verso 20. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com nossos ouvidos. Verso 21. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante de teu povo que resgataste do Egito? Verso 22. E confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Verso 23. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Verso 24. Conforme-se, ou confirme-se, e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Verso 25. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que ele edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Verso 26. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Olhai para o Cordeiro de Deus, ele vos que nasceu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, se na vossa senda. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos aí a leitura do capítulo 17, aqui de 1 Crônicas. Para a nossa reflexão nesse dia, eu quero reler com você os versos 3 e 4. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, este capítulo nos mostra o desejo manifestado por Davi de edificar um templo ao Senhor. Ele revela seu desejo ao profeta Natã. Este entrega-lhe uma palavra profética: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Porém, amados irmãos, na mesma noite, ou na noite seguinte, Deus fala com Natã, ordenando-lhe que voltasse a Davi e desfizesse sua profecia, pois desta vez Natã se deixara enganar pelo seu próprio coração.
Natã deveria dizer a Davi que este não construiria o templo ao Senhor, mas o filho de Davi é quem o construiria. Natã, então, foi e entregou a mensagem, agora verdadeira, da parte de Deus a Davi. Amados irmãos, esse episódio nos ensina que mesmo os profetas verdadeiros de Deus podem ser enganados pelo seu próprio coração e entregar uma mensagem profética ou revelação a alguém em nome de Deus, quando na verdade não é de Deus. Dessa forma, queridos irmãos e ouvintes, devemos sempre sermos cautelosos ao ouvir uma profecia, revelação, sonho, visão que alguém venha nos contar em nome de Deus. Devemos sempre buscarmos ao Senhor e pedirmos que Ele nos confirme de outra forma ou use outra pessoa, caso seja Ele mesmo que tenha nos falado. Deus não nos reprova por isso. Gideão agiu assim depois que o anjo do Senhor lhe falara, e Deus lhe confirmou várias vezes. O rei Ezequias, como já vimos, também pediu um sinal de confirmação de Deus após o profeta Isaías lhe entregar uma mensagem profética dizendo que ele, o Senhor, sararia o rei daquela doença e ele entraria na casa de Deus para cultuar. A experiência tem nos mostrado, amados irmãos, muitos tristes episódios de irmãos e irmãs que ouvem um suposto recado de Deus e já saem correndo para obedecer. Depois veem que não fora Deus, pois nada do que foi dito se cumpriu. E muitos irmãos caem em grandes dificuldades, inclusive casamentos realizados a partir de profecias ou revelações, os quais, ou seja, esses casamentos, muitos deles não dão certo e os envolvidos passam a sofrer as consequências e muitos desses irmãos e irmãs se desviam dos caminhos do Senhor e nunca mais dão conta de voltar para a casa de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aprendamos a lição. Devemos ouvir, sim, com atenção e respeito, as profecias, revelações que nos são entregues. Porém, busquemos a confirmação de Deus. Se realmente foi Deus quem usou o vaso, o Senhor nos falará ou nos mostrará de outras formas. Se não houver confirmação de Deus, então simplesmente ignore aquilo que ouviu. Certamente o profeta, profetisa, o missionário ou missionária, pastor ou pastora foi enganado, como aconteceu com o profeta Natã. Então, meus amados, sejamos cautelosos, sejamos prudentes e busquemos sempre a palavra de Deus, pois ela é o nosso guia infalível. Pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Vem, concede a tua igreja. Oremos, irmãos. Amado Deus, poderoso Pai, te agradecemos por essa palavra de ensino, de advertência que o Senhor nos traz nesse dia. Pai, nesses dias tão difíceis que estamos atravessando, em que se multiplica, Senhor, o número de falsos profetas, falsos pregadores, falsos ensinadores, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos missionários e missionárias e assim por diante. Deus, dá-nos prudência, cautela, Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento, Pai. E que nós possamos sempre, Pai, buscarmos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, nos guardar de sermos enganados, Pai, e não cairmos em dificuldades
por darmos crédito muitas vezes a falsas revelações e falsas profecias. Dá-nos prudência, vigilância e discernimento. É o que te pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, renovando em seu coração a fome e o apetite pela Palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que você continue firme aí no seu propósito de cada dia estar lendo conosco a Santa Palavra de Deus. Receba o nosso abraço, que Deus lhe conceda um dia de paz, de bênçãos e até amanhã, se o nosso Deus quiser. Deus é o justificador de